Vamos imaginando que estamos todos reunidos num imenso salão, com as luzes nas cores que nos remete amor, paz, tranquilidade, serenidade, oportunidade de trabalho, entrelaçando os nossos corações no mesmo ideal. O ideal de evolução, de caminhada rumo ao nosso querido mestre. E assim que essa energia possa ser espalhada a cada ponto onde cada um de nós estamos em nossos lares e envolvendo em muito amor todos que se encontram na cabana, para esse evangelho, envolvendo nós nessa imensa união de todos que estão presentes na cabana, cada um que está no seu lar, e também, às vezes, de pessoas que vão ouvir esse evangelho em outro momento. E assim vamos abrindo os nossos corações e as nossas mentes e coração, para que o evangelho dessa noite encontre solo fértil para esse aprendizado, para essa troca de conhecimento. E assim vamos envolvendo o nosso querido companheiro Cláudio, para que possa trazer o evangelho dessa noite com muito amor e muita luz. Que assim seja. Boa noite a todos aí, pessoal. Então, nós vamos falar aqui dessa passagem que está em Mateus capítulo 12, versículos 15 a 22, e também está em Marcos capítulo 12, versículos 13 a 17. Antes eu vou fazer uma pequena introdução. Na época que Jesus esteve na Terra, na Palestina, a Palestina era, historicamente, né, desde a época que Moisés fugiu do Egito, foi ocupada pelo povo judeu. E, em determinado momento, o Império Romano tomou o controle daquela região. Então, a maior autoridade da região da Palestina era dos romanos. E, subordinado aos romanos, havia o governo judeu, representado legislativamente pelo Sinédrio e executivamente por um poder executivo local, que era exercido por Herodes, né? Mas acima da autoridade dos judeus havia o romano. Tanto é que levaram, o Sinédrio levou Jesus a Pôncio Pilatos, para que Pôncio Pilatos determinasse a crucificação de Jesus, porque somente a autoridade romana podia decretar pena de morte. Então a autoridade judia não tinha essa competência. Bom, então o povo judeu olhava o romano como dominador, como um intruso, né? Não reconhecia a legitimidade do Império Romano como governador do destino do povo judeu. Então eles eram bastante rebeldes em relação à dominação romana. O romano entendia o judeu como um povo fanático religioso. Um povo muito problemático para conseguir manter ali a dominação. Na Palestina nunca foi fácil para o romano. E uma das questões que o povo judeu mais debatia, discutia e, na verdade, odiava era pagar o tributo, pagar imposto
para o Império Romano. Então aquilo ali para eles era um problema seríssimo, né, que chegou a gerar até partido, até seita religiosa, que era contrária ao pagamento do tributo. Bom, então essa passagem narra um episódio em que Jesus passa uma orientação, né, sobre um aspecto bem terra-terra mesmo, né? Um aspecto, ele fugiu um pouco da tradição, né, porque ele foi perguntado por isso, que ele não perdia muito tempo com assuntos terrenos, sempre dava uma orientação de muito mais alto nível, muito mais voltado para a vida futura do que para a vida presente. Mas os fariseus, que eram os principais, a principal seita do Sinédrio, quem mandava, praticamente quem mandava no Sinédrio eram os fariseus. Os fariseus ganhavam muito dinheiro, tinham muito interesse em manter as coisas como estavam, porque eles vendiam, aspas, a salvação, fecha aspas, a troco de moeda, né, a troco de dinheiro. Vendiam sacrifícios de animais e tudo. Então, qualquer liderança que questionasse esse comércio das coisas sagradas efetuado pelo Sinédrio, principalmente pelos fariseus, era combatido pelos fariseus. Então, os fariseus, que eram uma elite pensante, assim, povo, era o secto mais culto, mais instruído lá dentro do Sinédrio, que era o poder legislativo, começaram a ver Jesus como uma ameaça por conta dos ensinamentos dele. E Jesus apontava na direção oposta a que os fariseus tanto pregavam, né? E aquilo incomodava muito eles, e aquilo foi crescendo até culminar no episódio da crucificação que a gente conhece. Bom, então os fariseus queriam tirar Jesus de circulação. Então o que eles faziam? Eles tentavam de tudo que era maneira, mas não conseguiam um argumento que pudesse ser usado em um tribunal ou perante a autoridade romana. Eles não conseguiam achar nenhum crime, nada errado. Então eles ficavam naquele incômodo que eles viam Jesus como um poderoso adversário, mas não conseguiam tirar Jesus de circulação, e ele ganhando espaço cada vez mais. Então esse episódio ele narra uma armadilha que os fariseus bolaram para pegar Jesus, né? Então, os fariseus fazem aquela pergunta, né? Eu vou ler aqui. Os fariseus, tendo se retirado para conversar, entenderam-se entre si, para enredar Jesus com suas próprias palavras. Mandaram então os seus discípulos em companhia dos herodianos, dos soldados, né, de Herodes, como testemunhas, né, já para prender ele na hora ali, dizer-lhe: Mestre, sabemos que és verdadeiro e que ensinas o caminho de Deus pela verdade, sem levares em conta quem quer que seja, porque nos homens não consideras as pessoas. Diga-nos, pois, qual é a tua opinião sobre isso? Devemos ou não pagar a César o tributo? Né? Então havia uma tremenda malícia ali. Porque se Jesus respondesse não se deve pagar tributo a César, como é aquilo que todos os judeus desejavam ouvir. Verdade, graças a Deus. Mas interessante, essa colocação do Cláudio foi bem interessante, porque traz um pouco da realidade da época. Realmente, os fariseus eram divididos em dois grupos, um grupo que era contra
o pagamento dos impostos, e tinha um grupo que pagava os impostos, mas também tinha um benefício de maneira irregular junto aos romanos. Então era uma situação política bastante conflitante. E essa situação, esse momento em que Jesus é chamado a tomar essa decisão, é um momento realmente bastante de risco. Então, Jesus teve, na sua autoridade maior, deu condições para que eles mesmos respondessem. Então, Jesus não respondeu, eles responderam. E aí Jesus só complementa: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, para nós, dar a Deus o que é de Deus é o ponto alto onde o Evangelho nos chama. Porque dai a César, ou seja, são os nossos deveres com a vida material. Porque se formos observar, com nós, espíritos reencarnantes de longa data, nós não sabemos qual o compromisso, qual a responsabilidade que nós assumimos perante o dinheiro. Nós não sabemos. Então, nós devemos realmente cumprir com todos os deveres que nos chama referente ao dinheiro. Então, e muitas vezes nós podemos ser até ter a perca, perder o dinheiro de alguma forma. E o compromisso com o dinheiro, ele é distribuído de maneira muito ampla, muito grande, porque tem o nosso patrão, que muitas vezes nós não concordamos com o que nós recebemos, porém nós precisamos do trabalho, ou seja, temos um compromisso com ele, e esse é o nosso, como diz, o nosso compromisso com o dinheiro que nos cabe. Então, muitas vezes, um profissional ou uma pessoa que trabalha numa empresa vive contrariado e não aceita aquilo, mas ele não tem muita escolha. E outros conseguem trabalhar corretamente por muitos anos, até um ponto que ele se liberta e ele tem o seu crescimento. Então, o dinheiro realmente ele é distribuído conforme a necessidade de cada um de nós. E é importante valorizar esse grande instrumento que é o dinheiro. Então, o dinheiro é um instrumento para o espírito encarnado. É um instrumento passageiro, mas que desperta medidas valiosas no aspecto elevação moral, no aspecto alcançar o nosso crescimento junto a Deus, dar a Deus o que é de Deus. Então, se nós observarmos, olhar os benefícios que esse instrumento promove, porém, ocorre sim em pessoas ou espíritos não tão preparados, acaba com que se comprometendo. Isso também acontece, e acontece muito. Porém, é importante nós valorizarmos e compreender de muitas formas, que muitas vezes essa lei de César chega de muitas formas. O Cláudio colocou autoridade, né? E de muitas formas isso chega para nós. Isso chega. Então, é muito valioso nós, em primeiro lugar, avaliar quais são nossos deveres. Então, se nós temos deveres por um período, é melhor que nós possamos cumprir com nossos deveres, né?
E aí entra uma série de situações que Jesus nos apresentou, a obediência, a humildade, a simplicidade e muitas outras situações educativas que nos dá uma segurança quando nós estamos diante de algumas situações. E é interessante que até aquele dinheiro que sai emprestado e não volta, aquele dinheiro que alguém retirou, de muitas formas. Então, tudo isso faz parte dos nossos compromissos com o dinheiro, né? Eu vou interromper um pouquinho e depois eu continuo novamente. Deixa eu falar um pouquinho aqui antes da Ana. Reforçando um pouquinho o que o pessoal falou, realmente foi bem colocado pelo Cláudio, né? Uma outra visão, né? Sobre um trecho do Evangelho que, de um modo geral, eu acredito, talvez seja um dos que a gente mais escuta, né? Mais ouve, né? Tanto no meio espírita quanto na religião católica, nas outras religiões, né? Que é o dar a César o que é de César, né? Então, realmente é muito comentado. E o Cláudio, muita propriedade, muita felicidade, trouxe um outro olhar, né, para essa mesma situação, bastante interessante. Reforçando aí, né, o que todos também já viram. Eu anotei aqui um pouquinho, uma visão que talvez, para mim, né, fez com que refletisse um pouquinho sobre o dia de hoje, né, o evangelho de hoje, que talvez seja todo esse exercício que a gente está fazendo, né, realmente é um aprendizado para quem pretende um dia, né, estar na seara de Jesus, né, e ele venha pedir alguma coisa para a gente, com toda a autoridade que ele tem, né, e a gente questione, né, sem o grau de entendimento necessário para questionar. Então, eu acho que tudo isso que acontece com a gente, né, todas essas passagens que foram citadas, aí, né, exemplos diversos aí de situações, eles realmente são um exercício, né, são um aprendizado para que a gente fortaleça o nosso entendimento da vida, entendimento das coisas, entendimento do poder, né, de quem realmente tem o poder. E sempre vai ter alguém que tem, né, sempre mais poder do que a gente, vamos dizer assim, né, em determinadas situações. E a importância de se respeitar isso realmente é um ponto de vista bastante interessante, que faz com que a gente pare para pensar, né, às vezes algumas atitudes que a gente toma diante de algumas situações, como o João colocou, por exemplo, no trabalho, né, na família, né, no marido, na mulher, né, às vezes quando um impõe, né, ou tenta impor uma condição, uma situação, um ponto de vista, da importância da gente ter esse discernimento, né, de parar, de orar, né, como foi falado aqui também, né, foi outro trecho que eu anotei aqui. Porém, para a gente orar, né, e a oração não pode ser em vão, né, a gente precisa ter um mínimo de consciência, né, naquele momento em que as coisas estão acontecendo, desse entendimento que a gente está tendo hoje, né, por exemplo, né, novamente aí. Desse outro olhar, né? Então, naquele momento, a gente conseguir ter a calma, ter a serenidade de entender o momento e fazer o que precisa ser feito, né? Fazer o que precisa ser feito. E esse grau
talvez, de liberdade que a gente consiga, é uma conquista, né? Eu acho que a partir de todas essas lições que a gente vai tendo aprendizado, das cabeçadas que a gente vai dando, né, nesse aprendizado, é que a gente vai construindo, né, que a gente vai se fortalecendo nos nossos conhecimentos, nos nossos entendimentos, e aí a gente consegue realmente pôr em prática com mais leveza, né, com mais naturalidade, porque muitas vezes a gente põe em prática muito através da razão, né? A gente comentou no evangelho passado esse ponto também. Muitas vezes a gente, tá bom, racionalmente você fala, né? Pensa, né? É meu chefe, né? Melhor eu não fazer nada. Então esse é o racional agindo, né? E outras vezes a gente tem a consciência, talvez aí um pouco mais elevada, de fazer aquilo que precisa ser feito, né? Não precisa ficar muito raciocinando, né? Tentando pôr a razão para explicar muita coisa, né? A coisa passa a ser uma atitude natural, uma atitude espontânea, e uma atitude, penso eu, provavelmente muito mais leve, né, de passar por ela, do que aquela racional que a gente tem que brigar com a gente mesmo, né, para aceitar aquela situação e fazer a coisa caminhar. Então foi bastante. O Romeu e a Violeta estão aqui do lado, eles não estão querendo assistir o Evangelho também. Foram pontos de vista bastante felizes, né, eu acho, no Evangelho dessa noite. E reforçando, né, a importância do Evangelho, que muitas vezes a gente... esse trecho do Evangelho eu já conheço, isso aqui eu já vi, eu já estou cansado de ver, né? E cada vez que a gente participa do Evangelho, como na noite de hoje e outras noites, a gente vai ganhando um pouquinho de aprendizado, né? A mais. Algumas fichas vão caindo, outras vão sendo reforçadas, né? A gente já tinha essa consciência, mas estava meio perdida, né? Na correria da vida, enfim. E o Evangelho, ele permite justamente isso, né? Essas reflexões, esses fortalecimentos e esses aprendizados, né? Como penso, na noite de hoje realmente foi bastante interessante a colocação ou a abordagem que o Cláudio fez. Então é isso. Achei muito legal. Vamos estar pensando nisso, levando isso aí para frente. Toda vez que alguém questionar a gente, né? Como o Cláudio colocou, com a propriedade que tiver, né? Vamos ter o entendimento e trabalhar esse outro lado. Porque um dia Jesus vai pedir isso para a gente. Ele vai pedir para que a gente faça alguma coisa e a gente vai ter que estar não questionando, né, mas preparado com entendimento, né, de que realmente ali vem uma autoridade que vale a pena ser seguida e não questionada. É isso aí. Vai lá, Ana, pode falar que, desculpa, eu falei na sua frente. Microfone, Ana, está desligado. Você clica na frente, daí aparece um microfone. Normalmente. Não, eu tenho que dizer que eu estou aprendendo muito com vocês, viu? Eu leio Evangelho, não entendo muita coisa, mas está me fazendo muito bem. Muito bem mesmo. Então, fico ansiosa esperando, porque sinto que eu estou, assim, como é que fala? Evoluindo, sabe? Estou ficando mais leve, sabe? Na compreensão das coisas que vai acontecendo. E é através do Evangelho, através dos estudos que a gente tem semanalmente. Então, eu tenho que ficar quietinha por enquanto, que eu estou aprendendo bastante. E é isso aí. Viu? Não tem que ficar quietinha, não. Olha quem está do lado de lá. Opa! Olá! Tudo bom?
Ainda bem que eu falei bem da Beth, hein? Ainda bem, né? Ainda bem, Francisco. Falei de você hoje. Então, na verdade, quando a Georgia começou a falar sobre o assalto, essa semana vivi uma situação que depois eu fiquei com vergonha de que eu havia dito. Meu neto fez 16 anos, dia 9, e ele já está trabalhando, bonitinho, eu havia dado um celularzinho bom para ele, e ele falou, mamãe, eu não quero nada, vou trabalhar o dia inteiro, então, à noite nós vamos na festa junina, você deixa eu ir na festa junina? Deixa, vai na festa junina. Mas pertinho de casa, bem pertinho. Então, ela falou, olha, filho, 10 horas no máximo aqui em casa, né, porque é perigoso. E ele falou, não, veio com o pai de um amiguinho. Mas como ela havia feito um bolo, ele ficou com dó dos irmãozinhos que estavam esperando lá em casa e resolveu vir sozinho embora. E quando chegou quase na porta de casa, veio um noiadinho mesmo, um rapaz bem drogado. Um revólver, engatilhou, pôs no peito dele e falou, me dê o seu celular. Estava no bolso. Ele não tinha mostrado o celular. Mas o menino, lógico, né? Ele estava bem arrumadinho, tudo, me deu o seu celular. Ele tirou o celular do bolso, entregou, e o menino falou, vai embora, xingou, e ele foi. Chegou em casa chorando, desesperado, pegou o telefone, ligou para mim, vovó, desculpa, né? Você que me deu, assim. E eu fui contar, vou diminuir essa história, está ficando muito longo. Eu liguei para minha filha mais velha e falei, Tatiana, que triste que eu estou. Que triste. Olha o que aconteceu com o Davi. Foi assim, o Davi, né, bem no dia do aniversário, ele sai para comemorar, volta antes da hora, pensando nos irmãozinhos, e aí roubaram o celular dele. O rapaz engatilhou o revólver no peito dele. Daí ela olhou para mim, a gente estava falando pelo celular, ela olhou para mim e fez assim, mãe, você vai dizer para mim que você está triste? Você não deve estar comemorando, você não devia estar exaltando a vida do Davi? Afinal de contas, foi só o celular. Você não acha que você está errada? Gente, eu estou até hoje pensando nesse assunto. Eu fiquei com muita vergonha. Que realmente são duas interpretações totalmente diferentes, uma tão errada, porque é aquilo que a Georgia falou, aquele celular nem existe mais, o menino já foi lá, já trocou por droga, já, né? Mas a vida do menino está aí, ó. Ele está aí fortinho, bonitinho, trabalhando, estudando à noite. E é isso, pessoal. E eu estou aqui, ó, morrendo de vergonha de ter feito esse comentário tão absurdo, né? Mas é difícil a gente interpretar na hora, assim, chegar e dizer, puxa, que legal levar o celular do menino. Não, mas eu deveria ter pensado, poxa, graças a Deus, muito obrigado, meu Deus, pela vida do Davi, né? Isso aí. Boa noite, pessoal. Chega de falar. Realmente, é importante nós observarmos como nós estamos dando a César, né? Se é com essa compreensão que a filha da Beth colocou, né, nesse momento, ou se é com rebeldia. Então é importante. Importante porque, na verdade, o ideal realmente é dar a Deus o que é de Deus. E Jesus, ao longo dos seus ensinamentos, ele deixou vários pontos
Aquele momento que ele estava com Marta e Maria, ele conversando com Maria e Marta limpando a casa, e Marta diz assim, mas Jesus, fala para Maria vir me ajudar. E aí Jesus fala, Maria está recebendo a melhor parte. Então, tudo isso é a parte que se leva a Deus. É a melhor parte, né? E assim também, voltando bem em mais algum ensinamento de Jesus, na parábola dos talentos, né, ele destaca a importância da lei do progresso, né? E esse progresso, ele abrange principalmente o nosso desenvolvimento que nos eleva a Deus. Então, Jesus, ao longo dos seus ensinamentos, ele foi, assim, bastante expansivo e bastante claro. Só que para a época a gente não entendia. Hoje nós entendemos, mas ainda temos dificuldade de colocar em prática todos os ensinamentos. Porém, a lição fica: dar a Deus o que é de Deus. É isso. Muito bom, né? Esse item, né? Esse ensinamento, com certeza aí vamos ter a oportunidade de continuar. Já estamos no nosso horário, como os trabalhos na cabana continuam, então vamos ser bem organizados e tentar não ultrapassar o horário, tá? Francisco, você pode fazer as vibrações à noite? Pode. Só colocando aqui que no chat, peraí, tem os pedidos da Fátima, tá? Vibração pro... Você enxergou aí o nome das pessoas? Eu vou passar para você, tá, João, no privado, para você colocar no caderno da cabana. Tá? Pode iniciar. Eu faço a vibração e o João finaliza, é isso? Isso, pode ser. Porque às vezes vai fazer os dos nomes, João? O João faz dos nomes lá, que ele tem os nomes, né? Não é que ele não fala os nomes individuais, ele só anota, né? Tá. Ok. Vamos assim, queridos companheiros, nesse momento de muita luz, de muita paz, elevar os nossos pensamentos, elevar os nossos sentimentos, com muito amor, com muita luz, formando uma corrente de união deste grupo, em que cada um de nós somos um elo dessa corrente. Que essa vibração, através desta corrente, possa iluminar toda a cabana de luz, todo o seu entorno, iluminando o bairro de Jorge Wetter, iluminando a cidade, e essa luz vai crescendo, vai fortalecendo, e vamos sentindo que ela vai iluminando todo a nossa cidade de Sorocaba, o nosso estado todo, o contorno, que a gente visualiza no mapa sendo todo iluminado. Vai iluminando o nosso país, vai iluminando o nosso globo, a nossa casa-mãe, este planeta Terra, com muita luz, com muito amor, com muita paz. Vamos sentindo que essas vibrações vão alcançando todos os asilos, todas as creches, os orfanatos, todas as pessoas que ali se encontram necessitadas do amparo, tanto as pessoas com dificuldades na sua saúde, quanto as pessoas que trabalham também nesses locais, nos presídios também, nas guerras. Vamos sentindo que essa luz vai chegando ao coração de cada um, levando paz, levando serenidade,
levando tranquilidade. Que o amor de Jesus e de Deus, nosso Pai Criador, fortaleça todas essas criaturas, trazendo a paz e a harmonia necessária para que possa restabelecer todas as suas necessidades, tanto físicas quanto espirituais. Que assim seja.